Bom dia, turma! Na nossa aula de hoje, socioemocional, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. A gente vai estar aprendendo muita coisa sobre essa data tão importante que é para todas as mulheres e para toda a nossa sociedade. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Vamos lá? Querido Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá e que nós tenhamos uma semana com muita saúde, muitas alegrias e muitas conquistas. Abençoa o meu papai, a minha mamãe, os responsáveis e dê uma semana bastante proveitosa nos estudos. Para nossa aula de hoje, eu vou deixar essa mensagem para vocês, que diz assim: comece acreditando que é possível. Comecem acreditando que é possível realizar todos os sonhos de vocês. Para que os nossos sonhos se realizem, nós precisamos de sonhos, desejos e nós precisamos de oportunidades. As oportunidades, elas surgem no dia a dia. Só que para que a gente consiga agarrar cada uma delas, nós precisamos ter sonhos. Então, sonhem, desejem, porque podem ter certeza que um dia vocês realizarão cada um deles. Agora nós vamos iniciar a nossa aula conhecendo um pouquinho sobre a história do Dia Internacional da Mulher. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data comemorativa. Pelo contrário, o Dia Internacional da Mulher, ela é marcada por muitas lutas. Lutas que as mulheres fizeram ao longo do tempo para conquistar todos os direitos que ela tem até o dia que elas têm até o dia de hoje. E que essas lutas não ficaram lá no passado, mas elas continuam ainda todos os dias no presente. Porque muita coisa ainda as mulheres precisam conquistar. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre a história do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, ela é uma data comemorativa que foi organizada pela ONU, que é uma organização das nações que se juntaram. Isso aconteceu lá na década de 1970. Essa data, ela simboliza, como eu já disse para vocês, uma luta histórica das mulheres. Por quê? Porque ela é marcada pela luta de direitos, da busca de direito, na busca de direito das mulheres. E isso vai além da questão de direitos de igualdade salarial em relação à dos homens, mas também pela questão da participação mais ativa, de ter voz mais ativa dentro da nossa sociedade. Além disso, romper com o machismo e a violência que ela sofria e que ela ainda hoje, muitas hoje sofrem. O Dia Internacional da Mulher, ela existe enquanto uma data comemorativa, mas como eu disse para vocês, ela não é bem só uma data comemorativa, ela é o resultado de várias lutas, né, que as mulheres realizaram
por meio de manifestações, greves, comitês e entre outros movimentos que as mulheres fizeram em protesto contra os problemas que existiam em torno dela, em torno de proibições, limitações da sua participação mais ativa e com relação ao respeito dela. Essa mobilização que as mulheres realizaram e ainda hoje realizam, ela está muito voltada para a questão política social. E aí, né, nós temos o dia 8 de março como um dia, né, como um momento de reflexão e de luta, não apenas como mandada para fazer felicitações às mulheres, mas como um momento de reflexão e de luta para que as mulheres consigam realmente ter a sua conquista com mais êxito em termos de sua participação, valorização, respeito na sociedade. A construção dessa data, pessoal, do dia 8 de março, ela está marcada por vários acontecimentos e várias lutas que foram feitas lá no passado e que ainda hoje permanecem vivas. E das histórias que eu quero compartilhar para vocês, existem várias lutas, mas uma das lutas marcadas de sofrimento das mulheres e com relação também ao surgimento do dia 8 de março, se dá por vários fatores que ocorreram no passado de repreensão de opressão, que a gente pode mencionar. Uma primeira história que eu quero citar para vocês é que dizem que ela ficou marcada, ficou conhecida, aliás, como fundadora, né, do dia em que ocorreu um incêndio na fábrica, né, em uma fábrica lá na cidade de Nova York, e acabou que nesse incêndio várias mulheres operárias morreram, e conta-se a história que foi algo intencional, né, porque era para conter uma greve e qualquer outro levante de manifestações entre as operárias em si. Então, conta-se a história que o proprietário, né, como uma forma de repreensão extrema com relação para evitar essas greves ou conter as greves e levantes operários em si, ele acabou ateando fogo e deixando as funcionárias trancadas, e assim, consequentemente, elas morreram no incêndio. Só que existem outros fatos também que apontam para marcar o dia 8 de março, né, para a escolha dessa data, 8 de março. Outra história é justamente a morte foram os vários acontecimentos, mas também a morte de operárias, né, de operários que morreram numa fábrica, também em Nova York,
na região ali norte-americana, né, onde mais ou menos mais de 120 mulheres morreram, e dentro do grupo de operários, né, havia ainda 21 homens, mas o maior número de operários eram mulheres. Uma coisa importante que eu queria deixar para vocês é que antigamente as mulheres tinham jornadas muito grandes dentro das fábricas. E além disso, as fábricas, muitas delas eram em péssimas condições. Então elas não davam conforto para os funcionários, não era tão confortável para os funcionários. Os funcionários trabalhavam muito em condições sofridas. As mulheres faziam jornadas de mais de 16 horas dentro das fábricas, e por passar longas horas dentro das fábricas trabalhando, acabavam criando seus filhos naquele local. Então, e ainda ganhava muito menos em relação ao homem. Então, uma das lutas principais marcadas pelos movimentos das mulheres dentro das fábricas era a redução das jornadas de trabalho e a necessidade de ter folga, e também por melhores condições de trabalho dentro das fábricas, e também melhores condições salariais para que elas pudessem ganhar seus salários de acordo com os direitos salariais do homem em si. E é isso, pessoal, que a data 8 de março ela é marcada por muitas coisas. Ainda precisamos avançar e muito. Ainda hoje as mulheres sofrem muitas repreensões. Ainda hoje as mulheres precisam ganhar mais espaço, precisam conquistar com muita dificuldade mais espaços na sociedade. Precisa ainda avançar muito na questão do direito a ir e vir nessa sociedade, de entrar e sair com toda a liberdade possível e em segurança. Ainda hoje existe muito a violência física, psicológica e também a violência verbal é muito alta em relação às mulheres. Elas sofrem bastante em relação a isso. E isso não acontece tanto no seu espaço, na comunidade, como acontece muitas vezes no seu local de emprego, e muito, muito mesmo dentro da sua própria casa, né? Então, é importante que a gente venha acolher todas as mulheres, é importante que a gente venha respeitar, é importante que a gente cresça reconhecendo que tanto a mulher quanto o homem, eles são importantes na construção da nossa sociedade, enquanto cidade, comunidade, bairro e família, e que cada um tem seus direitos e que cada um tem as suas capacidades intelectuais e físicas que são importantes nesse papel, né? Então, vamos valorizar as mulheres, vamos respeitar as mulheres, não é isso? Pois é, agora terminando esse nosso momento, nós vamos para o próximo momento da nossa aula, que é a construção da nossa atividade.